eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Esse trabalho aqui foi pensado para eu ligar para os meus filhos e falar: olha, eu gravei um áudio lá para você, dá uma ouvida, vamos pensar, vamos conversar sobre isso, né? É uma conversa literalmente de pai para filho, né? Mas se esse nosso trabalho for benção para você, você é muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Ah, que legal, Gerson. E sobre o que vocês conversam? Bom, os temas principais aqui que nós separamos, que nós temos no coração para conversar, sobre relacionamentos, sobre namoro, sobre casamento. E nós estamos numa série que eu acho que você talvez vá curtir. Nós estamos numa investigação. Sabe essa coisa de detetive? Nós estamos procurando na Bíblia características do homem, características da mulher, que foram feitas por Deus, colocadas por Deus, que estavam no coração de Deus. E aí, a ideia é a gente entender um e o outro dentro do contexto primário que Deus fez, né? Então, essa nossa conversa é sempre sobre o ângulo, é sempre dentro do contexto da Bíblia, tá certo? Nos 2 episódios anteriores, nós fomos buscar e descobrimos que a primeira referência que existe sobre o ser humano na Bíblia está no primeiro livro da Bíblia, que é lá em Gênesis, no versículo 26. E a gente viu que uma das coisas que Deus fez foi fazer o homem, né, a sua imagem e a sua semelhança. E depois a gente viu, e aí a gente comparou, né, a gente deu uma olhada no primeiro episódio, que foi bem legal esse episódio. A gente procurava ver em Deus, poxa, Deus é amor. Será que tem essa característica no ser humano? A gente pensou sobre isso. Deus é fiel. Será que existe isso no ser humano? Deus é justo. Nossa, será que existe isso no ser humano? E a gente foi conversando e buscando características algumas. Claro que a gente não falou tudo, né, sobre o que Deus é, mas a gente descobriu que quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente descobre como é o Senhor, mais a gente tem como entender como somos nós mesmos, porque o próprio Deus, quando lá no versículo 26, que é o primeiro relato sobre o ser humano, o primeiro ponto que a gente encontra na Bíblia falando sobre o ser humano, sobre o homem, nesse momento Deus nem havia feito o homem ainda. Deus estava, assim, fazendo um projeto, pensando alto, né? E quando ele estava pensando alto, ele falou: então eu vou fazer o homem parecido, semelhante comigo, né? Semelhante com a nossa imagem e semelhança. E a gente viu, aí foi no episódio anterior, em seguida, que Deus deu um trabalho. Então Deus construiu o homem parecido com Deus e já colocou um trabalho para ele. E qual era o trabalho? Era dominar sobre praticamente tudo sobre que tivesse a ver com a natureza. Claro, a palavra dominar num sentido bem amplo, que significa cuidar, manter, cultivar, evoluir, fazer tudo o que for possível para que esse ambiente seja favorável. E aí, inclusive, viria daí, né? Vem daí o nosso sustento, a nossa... aquilo que a gente vai sobreviver a partir da natureza. E a gente viu como que essa missão, e se Deus deu essa missão para a gente, Deus nos deu habilidade, ferramentas e condições para lidar com tudo isso. Então, a gente tem, de alguma forma, uma ligação muito grande com a natureza, porque esse talvez seja o nosso ambiente principal de trabalho, alguma coisa que tem alguma relação com a natureza, né? E hoje a gente vai continuar. O versículo seguinte faz também uma citação sobre o ser humano. Sabe o que diz lá? A gente leu o versículo 27. Ou 26. Hoje vamos ver o 27. No 27 é bem pequenininho, mas ele fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Até então, Deus só estava falando do homem. Quer dizer, até então é só o versículo anterior, né? E a gente estava fazendo uma extrapolação, falando que o homem e a mulher tinham
essas características. Quais? De ser semelhante a Deus e de ter recebido uma missão de cuidar e de dominar sobre a natureza e de cultivar, de fazer todas essas coisas. Mas a gente poderia levantar uma pergunta que nós não levantamos no episódio anterior. Tudo bem, Deus estava falando ali no versículo 26 de fazer o homem. Será que estava envolvida a mulher nisso? Será que a mulher é semelhante a Deus? Será que a mulher também tem essa condição de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra? E essa parte final é especial. Será que a mulher teria condição de dominar sobre todo o réptil que se move sobre a terra? Então, isso é uma coisa relevante para a gente considerar, né? Agora, hoje, o versículo 27 meio que resolve essa questão, porque ele fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Beleza, até aí tudo bem? Homem e mulher os criou. Então, nesse momento, veja, é o segundo versículo em toda a Bíblia que faz referência a ser humano e de cara já inclui a mulher. Então a gente consegue entender que realmente o versículo anterior, onde Deus fala que o homem é semelhante a ele, né? Que Deus, ele pensou, veja, até agora, o versículo 26, quer dizer, né? O versículo 26 era Deus pensando como é que ele iria fazer o homem, né? Que ia ser semelhante a ele e que ia dominar sobre toda a natureza e tal. Mas no versículo seguinte, o próximo, ele já inclui e diz que Deus criou o homem e a mulher. Então, de cara, isso é uma coisa só. É uma coisa só. Então, para Deus, o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. A partir daí, a gente pode tirar várias conclusões. E que para ambos, Deus deixou aquela ordem, né? E domine sobre os peixes do mar, é aí que a gente resume: e domine sobre a natureza, né? Tá, Gerson, mas o que a gente pode tirar de novo dessa história? Uma coisa muito, muito legal. Veja, eu vou Bom, as duas coisas são verdadeiras, né? A mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Se a gente olhar simplesmente para o ser humano mulher, esse ser humano é muito semelhante a Deus. Então a gente pode encontrar coisas incríveis nesse ser humano, coisas que a gente encontra no próprio Deus, porque ele fez o ser humano semelhante a ele. Inclusive o ser humano mulher está incluído nessa história. Ela está incluída nessa história, né? Então, quando a gente olha para a mulher, a gente observa, ou quando a gente considera, eu acho que a melhor palavra é essa, quando a gente considera a mulher, a gente deve considerar como sendo alguém que guarda, que tem, que consegue expressar muitas características que a gente encontra também em Deus. Por quê? Porque Deus a fez semelhante a ele, né? Essa nossa conversa tem um pouco de ligação para que a gente resolva conflitos entre homens e mulheres, que a gente consiga viver bem uns com os outros, viver melhor nos nossos relacionamentos, no namoro, no casamento. E quando a gente tem um conflito, normalmente salta aos nossos olhos os defeitos, as falhas, todos temos, né? Mas a gente se esquece de olhar as coisas boas, de olhar que aquela pessoa que talvez você não esteja compreendendo muito, você tenha muitas interrogações sobre essa pessoa. Essa pessoa tem até alguns comportamentos que você talvez não aprove, não curta, não sejam legais para você. Mas a gente esquece de ver que essa mesma pessoa, de algum jeito, tem características do próprio Deus. Características que a gente
encontra em Deus. Então, se a gente for olhar para Deus, se a gente for olhar para Ele e tentar identificar as coisas que Deus tem, e Deus só tem coisa boa. Deus só tem coisa boa. Se a gente pensa assim, a gente olha, poxa, apesar desse momento difícil, essa pessoa tem coisas muito boas. Tô falando assim, dei o exemplo da mulher, mas pode ser o contrário, no caso do homem também. Essa pessoa tem coisas incríveis, que são coisas do próprio Deus. E isso é muito legal, porque se a gente buscar e lembrar disso, a gente pode parar e falar, poxa, deixa eu pensar e buscar as coisas que ela tem, o que ele tem, que Deus colocou que são semelhantes a ele. Então eu vou me apegar a essas coisas, vou valorizar essas coisas. E isso ajuda aquele nosso, vamos dizer, nosso momento de tensão não ser tão cabal, não ser tão sem jeito, tão sem condições da gente trabalhar, né? Agora, tem uma coisa que é: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Isso se aplica à mulher também? Bom, a gente entendeu e viu que sim, porque Deus estava pensando em fazer o homem e de cara já deu essa característica para ele e para ela, porque o versículo 26 engloba os dois, coloca que Deus criou os dois. Deus não abre aqui um capítulo específico da mulher dizendo, bom, tudo isso vale, mais para ela não vale. Deus não faz isso. Deus coloca o homem e a mulher para ele como sendo uma coisa só, né? É o ser humano. Aí a coisa fica bem legal, sabe por quê? Então a gente pode ver que para alguém ter condições de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre os répteis, quer dizer, ele está tentando, é um jeito de tentar de colocar tudo que tem na natureza, né? Veja, alguém para conseguir fazer tudo isso precisa ter condições, precisa ter ferramentas, precisa ter habilidades, precisa ter pensamentos tais que permitam que ela faça tudo isso. Deus não iria dar uma tarefa para o ser humano, mas uma tarefa que ele não teria com a mínima condição de fazer. Não. Se Deus tinha isso no pensamento, lá no projeto, antes de fazer o ser humano, então, quando ele fez o ser humano, ele já colocou tais características, tais habilidades no ser humano. E colocou tudo isso na mulher também. Por isso que a gente vê, e tá certo, a gente vê mulheres fazendo coisas incríveis, mulher em todas as áreas do conhecimento, mulheres até fazendo coisas de força física, não só coisas intelectuais, mas mulher com uma garra incrível, né? Imagina quantas mulheres criam suas famílias sozinhas. Às vezes nem foi por causa de uma separação, foi porque o marido faleceu, né? E ela teve que lidar e cuidar da sua família sozinha, e são guerreiras, mulheres incríveis cujos filhos são pessoas equilibradas, pessoas de grande destaque, pessoas de grande relevância na sociedade, e esses filhos foram criadas por uma mulher sozinha que passou por uma agrura, uma situação muito difícil na vida dela e teve que criar os filhos sozinha. Veja, essa mulher, ela tem habilidades e ferramentas e condições compatíveis com as habilidades, condições e ferramentas do homem. Claro, a gente sabe que há algumas diferenças, mas em linhas gerais, a mulher tem habilidades. Deus não faz aqui nesse momento, Deus não faz nesse planejamento dele um ser humano, uma subespécie, um ser humano menor que o outro. Não, Deus colocou os dois lá, concebeu os dois e deu habilidades incríveis para os dois, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente pensar, né? Às vezes por questões culturais, por questões
políticas, às vezes por questões que fogem àquilo que Deus tinha pensado lá no começo. A mulher, em muitos momentos, é tida como menos. Às vezes até as mulheres acabam pensando isso mesmo delas mesmas, né? Aqui Deus não faz uma classificação de inferioridade nem de superioridade. Isso também acontece. Hoje em dia, as mulheres, algumas, claro, né, existe uma linha de pensamento que as mulheres são maiores do que o homem. Assim como já houve, durante muitos e muitos anos, uma ideia de que os homens tinham uma superioridade em relação às mulheres em linhas gerais, tá? Não estou pegando um ponto ultra específico e dizendo que eles são absolutamente iguais. Eu creio que eu estou conversando aqui com pessoas inteligentes que saibam diferenciar essas duas coisas, mas em linhas gerais, Deus deu para ambos de forma igualitária condições tais que eles poderiam fazer coisas incríveis. A missão foi dominar sobre os peixes do mar. Então a gente pode encontrar mulheres pescadoras, mulheres que trabalham na vida no mar, mulheres que vivem no mar, do mar. É incrível isso, né? Que domine sobre os peixes, mas sobre as aves do céu, sobre o gado, né? Então, há ferramentas, habilidades, condições tais nas mulheres que são capazes de cumprir essa missão que Deus deixou para o ser humano, tá? Claro que tendo o homem e tendo a mulher, a coisa fica ainda mais legal. Mas não vemos no texto bíblico que a mulher é menos. Não vemos no texto bíblico que o homem seja menos. Não vemos no texto bíblico que a mulher é mais. Nem vemos no texto bíblico que o homem seja mais. Nós vemos que Deus deu para ambos condição de dominar sobre a natureza, né? E aí daí a gente afere que ambos têm condições de fazer coisas incríveis. A gente conversou sobre as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, né? E você pode ver a quantidade de mulheres envolvidas ali, naquelas coisas, envolvidas nos resgates, envolvidas em ajudar nos suprimentos, envolvidas em comunicar para outras pessoas, envolvidas em conclamar para que pessoas de outros estados ajudem, assim como homens. Veja, é uma situação extrema e mesmo numa situação extrema a gente vê homens e mulheres lado a lado, cada um fazendo como pode, da melhor forma que pode. E isso é muito legal. A gente não vê ali que um é menor que o outro. A gente não vê ali que um é maior do que o outro. A gente vê ali simplesmente seres humanos que guardam muita semelhança e que são a imagem e a semelhança do próprio Deus, expressando ali no limite da condição extrema características que foram doadas pelo próprio Deus para o ser humano inteiro, para o homem e para a mulher. Isso é muito, muito legal mesmo, tá bom? Você acha que essa nossa conversa é legal? Tá tendo alguma importância para você? Então compartilhe, deixa o seu comentário aí, né? Comente alguma coisa, sua visão, o que você está achando desse nosso papo. Se você tem uma opinião diferente, fique muito à vontade. Que mais? Deixa o seu like, isso é importante para o canal crescer e abençoar mais outras pessoas, tá bom? E se você quiser fazer parte desse projeto, no link na descrição também você vai encontrar um endereço que vai levar você ao nosso Apoia-se e você vai poder ajudar a gente também, tá bom? Espero você no próximo episódio. Vai ser muito legal nessa nossa viagem pela Bíblia para
para tentar entender as coisas que Deus fez, as coisas que Deus colocou no coração do homem, do ser humano, para viver de forma como ele tinha sonhado. Aí pode ser que a gente tenha ferramentas melhores para entender como o outro é, como o outro funciona, como o outro reage, porque o outro fez isso, fez aquilo, o outro. Tá certo? Seja muito bem-vindo aqui. Espero que essa nossa conversa seja bênção para você. Tá bom? Espero você no próximo episódio. Vai ser bem legal. É isso aí.